Então, perfeito. Então, boa noite. Só temos vocês dois aí. Acredito que os outros vão assistir a aula aí gravada, né? E assim que a gente terminar, eu já vou postar essa aula lá no Siga A, tá? Meu nome é José Maria Tanganelli Júnior. Sou analista de sistemas formado em processamento de dados pela Universidade Mackenzie. Meu mestrado é na área de administração. Eu trabalhei até com gestão na área de TI, né? Hoje sou professor. Que mais? E nossa matéria, né, nós temos a marketing, né, em informática. Deixa eu pegar aqui só o plano de curso para apresentar para vocês. Então, elemento é demonstrar a importância do conteúdo e ações, possibilidades, estratégias frente à nova mídia, né? É isso que nós vamos trabalhar, tá? No enfoque da internet e da TV interativa como canal de marketing direto, de permissão e viral. E o uso de ferramentas colaborativas para a construção de conteúdo em comunicações virtuais empresariais e o papel de dispositivos de integração entre pessoas e entre pessoas e empresas, né, como blogs, wiki, entre outros. Tá? Então, nós vamos trabalhar realmente essa parte de marketing. Vocês não tiveram nenhuma matéria específica aí de marketing antes, né? Essa é a primeira? Jóia. Específico, sim. Tá. Mas vocês já trabalharam alguma coisinha com marketing. A gente que está aí na área também, pelo jeito vocês já trabalham na área, né? Quem trabalha na área, a gente sempre acaba fazendo alguma coisa nessa área de marketing. Então vamos dar uma olhada, né, nessa parte. Nós temos uma teoria aí para a gente ver, né? E a forma de aula, né? Como a gente vai estar nessa aula, que ela nossos encontros eles são virtuais, né? Síncronos, mas virtuais ainda, devido à pandemia. Então a gente vai trabalhar de uma forma que a gente tenha um aproveitamento, né, só um pouquinho, deixa eu esquecer de acender a luz aqui, fica escuro um pouco a tela. Isso. Né? Uma forma que vocês consigam ter um aproveitamento, porque se a gente tiver uma aula, né, no padrão de uma aula presencial, né, que é aquela aula em que o professor fica só falando, a gente acaba não aproveitando muito, né? Então a gente tem a aula, o sistema Flipped Classroom, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que é como os outros professores também trabalham, que é a sala de aula invertida, né? Alguém já explicou essa sala de aula invertida para vocês? Vocês já são sétimo semestre, né? Já cheguei a falar, assim, mas eu não entendi muito bem o conceito. Se puder explicar novamente. Sim. Essa Flipped Classroom, ela é uma aula, né, como ele chama, sala de aula invertida, né? Então Flipped é você virar, né? Então o que é essa inversão, né? Essa inversão é a preparação do aluno, né, em relação ao conteúdo que vai ser abordado. E aí o aluno se prepara, lê algum material, faz algum estudo prévio, e aí você já tem uma noção prévia do que será abordado na aula. Então a aula se torna muito mais rápida e direta. E quando a gente tem uma aula dessa mais rápida e direta, você aproveita melhor o tempo. Então você não fica aquela aula que você tem que explicar o que é aquilo, depois você passa, e aí depois que você vai estar estudando esse material, você vai ter as suas dúvidas, né? Ou também na hora da aula, mas às vezes as dúvidas surgem depois. Então, no momento em que você está estudando lá, no seu tempo, né, você já estudou a sua... você já está estudando a sua aula lá. E você tem algumas dúvidas, você já vai anotando. E assim a aula, no momento em que ocorre o encontro, você já traz algumas dúvidas. E essas dúvidas, né, se não forem sanadas durante a aula, você já vai perguntando e já vai sanando essas dúvidas, né, já vai... E além disso ainda explica, apresenta a dúvida para todos, né, se caso o aluno queira apresentar a todos, e aí você completa aquilo que você já estudou. Ficou um pouco claro ou não? Conseguiram compreender o que é essa Flipped Classroom? Sim, mas o senhor não colocou nada ainda. Né?
De material de estudo, não. Tá? Porque primeiro eu vou conversar com vocês, depois eu vou colocar. Mas aí... pode falar. Tá. Em relação aos materiais, o que eu fiz? Eu preparei aqui alguns slides para a gente ir conversando, porque como vocês não sabiam dessa forma de aula ainda, né, não tinha passado nenhum material, eu vou passar... A ideia é eu já passar alguns slides para a gente já ir conversando sobre esse assunto, e aí a cada aula ter uma atividade, fazer alguns exercícios que vocês vão entregar lá. E aí a nossa avaliação serão 3 notas, né? Então vou dividir essas 3 notas, né, durante essas avaliações. Então a gente vai fazendo as avaliações, né, os exercícios, vamos chamar assim, né? Não chega nem a ser uma avaliação. Fazer alguns exercícios ao final de cada aula, né, para ser entregue na outra aula. E aí esses exercícios vão contar para a nota, por exemplo, até a avaliação 1. Então todos esses exercícios entregues, aí eu vou corrigindo, a gente vai conversando também, né? A ideia é quando você faz um exercício, né, e você traz o exercício pode te trazer, né, alguma ideia do que é aquilo, pode te apresentar alguma solução, ou ele pode também deixar alguma dúvida. Você fala, pô, agora eu não sei o que é isso, né? E aí você trazer isso na aula também é interessante. Essa é a ideia. E a aula sempre dessa forma. Está com alguma dúvida, quer fazer alguma coisa, interrompe a aula, já chama, é mais como um bate-papo mesmo, né? Para que a gente tenha realmente uma produtividade no conhecimento de vocês. Tranquilos? Tranquilo. Então, essa parte do Flipped Classroom, nós vamos trabalhar nessa forma de exercícios. Tá? Eu preparei alguns exercícios, pouquinha coisa, tá, para a gente trazer a próxima aula. E aí eu vou apresentar aqui alguns slides. Essas aulas online, né, síncronas, né, se a gente ficar aqui mais de 1 hora, né, ela perde a produtividade. Por quê? Porque a gente acaba se distraindo ou cansando, né? Então, geralmente as nossas aulas tornam aí entre 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, dependendo da quantidade de perguntas que vão surgindo e como é que a gente vai fazendo o bate-papo, tá? Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Deixa eu apresentar aqui a tela inteira. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Joia. Então vamos começar. Falei sobre a avaliação, a presença, né? Aí a gente vai fazendo conforme vocês também vão respondendo os questionários, tá? Que a gente vai passando os exercícios. Por quê? Porque às vezes você pode não assistir a aula, né, síncrona, mas você assiste a gravação da aula, faz os exercícios, então, né, já é válido também. Nós vamos seguir o padrão, né, direcionado pela própria Unemate, tá? Então vamos lá, marketing informática. O que a gente vai trabalhar nisso, né? A ideia é passar um pouco do conceito do que é marketing e como é que a gente vai trabalhando e focar isso, né, na parte de informática. Então a primeira etapa, né, fazer o marketing de massa, né? Então o que a gente tenta buscar, né, com marketing de massa, para a gente fazer o desenvolvimento do pensamento estratégico em marketing, né? E depois o marketing de variedade de produtos. Então eu tenho uma variedade de produtos, como é que eu vou fazer isso? E depois um marketing bem direcionado, onde a gente tem um alvo específico, tem um público específico e um produto específico que se encaixam, né? Então aquele produto foi desenvolvido mais para aquele público, tá? Mudou. Então olha só, era da obesidade na informação. Então quando a gente fala em obesidade de informação, o que a gente está falando? Nós temos muita informação, nós estamos na era da informação, né? Nós de TI sabemos que dado gera informação e informação gera conhecimento. Então se eu tiver uma obesidade de informação, é tanta coisa que eu tenho que prestar atenção que eu não consigo formar o conhecimento em si, porque tem muita coisa, até eu conseguir analisar tudo, eu começo a me perder naquelas informações.
E vocês sabem que hoje a gente tem informações aí para tudo quanto é lado, né? Então você abre o seu celular, já vem uma propaganda de alguma coisa, né? Já vem é, comentários de alguma foto que você fez, de alguma coisa já está linkando com outro produto, aquele monte de coisa, e aí você fica nessa nuvem de imensa, né, de informações. E como é que você filtra isso, né? Como é que você tira um melhor proveito disso? E além disso, né, como é que você na sua organização começa a filtrar isso para que você direcione melhor o seu produto e atinja lá mais vendas, maior vantagem competitiva, né? Então, multiplicidade de canais de acesso a informações, ou seja, né, a gente tem muita coisa, né? Estimativa de mais de 550 bilhões de documentos na internet. Então, olha só, né, temos muita coisa, né? Muito documento. Quem que vai ler tudo isso, né? Como é que você vai conseguir fazer tudo isso? Ou seja, nós da TI, né, nós temos que desenvolver ferramentas que filtrem isso para que chegue para nós. A gente pode colocar até nosso servidor dentro da nossa organização para filtrar. E também filtrar, né, como é que eu vou atingir o meu público quando eu quiser fazer um marketing mais direcionado, né? Então, eu tenho sofisticação e flexibilização de ferramental e tecnológico. Por quê? Quanto mais eu tenho ferramenta, vocês desenvolvem, né? Vi que eu tinha alguém aí que estava escrito programador no nome, né? Mas então, quanto mais a gente monta uma ferramenta, né, que consiga filtrar isso melhor e atingir um público melhor, né, quanto mais eu atingir, mais eu vender, melhor para mim, melhor para o público também que vai conhecendo mais um produto melhor. Então essa sofisticação ela é necessária, por quê? Porque a gente tem, né, produtos vindo de tudo quanto é lado, né? E nós temos que também conhecer que, como nós temos um mercado globalizado, né, a concorrência também está globalizada, então tem muito mais concorrência do que se fosse, né, antes da era da globalização, onde eu tinha o concorrente, era ali o meu vizinho, né, que tinha uma empresa parecida. Abertura de canais para expressão do consumidor. Então você tem que ter canais para que o consumidor consiga conversar com você, né? E aí nisso você vai filtrar todo tipo de informação que chega. Então se você tem lá o seu CRM, né, e o seu CRM consegue ter esse canal que te dá o feedback do que o seu consumidor está querendo, você consegue fazer o seu planejamento estratégico para que você atinja lá o seu objetivo. CRM tranquilo, né? Vocês têm noção do que é um CRM? Sim. Joia. Ganhos em velocidade e em profundidade de acesso. Então eu tenho uma velocidade maior, né, que vai atingir mais rápido, né? Se você sabe que se eu chegar primeiro, né, antes do meu concorrente, a pessoa já pode ver aquele produto, né, o meu produto, antes dele ver o produto do meu cliente, então já possa se interessar ali e falar, poxa, eu só conheço esse, eu vou acabar comprando isso aqui, né? E profundidade do acesso quando você vai ganhar profundidade em acesso, ou seja, como é que eu vou atingir mais, né, aqueles acessos que estão tendo, né, como é que aquele acesso vai atingir mais lá o desejo do meu cliente, tá? Então eu tenho ali novos mercados e novas demandas, né? Os cenários: grandes concentrações urbanas e esgotamento de recursos, né? Massificação de transportes e assim por diante. Evolução tecnológica acelerada, e aí nós vimos aí com a pandemia, né, que a evolução da tecnologia acelerou muito, mas ainda pela própria necessidade das pessoas de estarem se comunicando, né? Fomos forçados aí a utilizar a tecnologia para manter a nossa segurança maior aí na parte de saúde, né? Então até a própria Onemate ela teve que mudar, né,
processo de aula para que a gente tivesse esse tipo de aula. E a Unemate teve todos os treinamentos para professores lá para que a gente pudesse estar aqui, né, e a forma de trabalho. Porque não adianta nada eu só colocar um computador, né, e começar a dar a mesma aula que eu dava lá na sala de aula presencial, né? A coisa muda aqui, né? Você vai estar em casa, você vai ter acesso ao seu celular, você vai estar com mídias sociais ligadas, né? Você vai já pesquisar, né? Então, fazendo essa sala de aula invertida, né, você já pode estar trazendo mais mais dúvidas, né? Mais questionamentos para a aula e às vezes mais algum comentário sobre o que você vê no dia a dia. Porque uma das coisas mais interessantes para a gente também que está aprendendo, né, são os exemplos, né, práticos da vida. Então, se você viu alguma coisa sobre marketing, nós fizemos lá um impulsionamento lá de uma propaganda nossa. E aí esse impulsionamento, né, gerou tantas coisas, né? Então, né, tantas visualizações e melhorou lá tantos por cento realmente a nossa venda. Não, mas aquele impulsionamento, né, nós não fizemos direto e ele deu bastante visualização, mas não gerou venda, né? Então não trouxe um resultado expressivo. Então o que a gente faz, né? Com isso tudo a gente vai aprendendo, né? E vocês, né, tendo um networking aí de vocês, né, vocês já são, né, quase no final do curso, né, 7º semestre já. Então você já tem esse networking, você já consegue trocar, né, esse tipo de informação para que vocês vão trabalhando. O networking é importante, né, porque às vezes você está numa empresa, você quer mudar, ou às vezes você quer mesmo permanecer na empresa, mas você quer melhorar o seu processo. E aí você tendo essa comunicação, todos ganham, né? Consequências imediatas, né? Primeiro, obviamente, né, aumento de pressão sobre profissionais de marketing. Por quê? Porque ele tem que fazer alguma coisa para vender. Antes ele tinha que só jogar uma propaganda na televisão que todo mundo assistia. Hoje ele tem que jogar uma propaganda em todas as mídias. E jogando essa propaganda em todas as mídias, como que ele vai trabalhar, né? Como é que como eu acesso essa propaganda, né, no Facebook, como eu acesso isso no WhatsApp, né, como eu acesso isso no Instagram e como eu acesso isso na TV. Como é essa propaganda? Ela pode ser igual ou não? E aí eu tenho a competição global, né, com maior segmentação, obviamente. Volumes de dados é muita coisa, né? E os gestores não conseguem dar conta sozinhos. Por quê? Porque tem muito dado. Vocês já estudaram BI lá, vocês sabem que a inteligência de negócio, você tem que estar trazendo isso tudo para que você consiga filtrar isso, né? Então a ideia nossa é essa. Então, se a gente trabalha com o sistema, né, o que eu vou fazer? Como é que eu ajudo lá também o profissional do marketing, né? Ou se eu for o profissional do marketing, como é que eu vou trazer um dado mais significativo para mim? Eu tenho as informações de fora da empresa, que estão vindo para dentro da empresa, e eu tenho as informações de dentro da empresa. E eu tenho que gerar isso tudo, fazer isso me trazer resultado. Como é que eu vou filtrar isso? Eu tenho que conhecer, obviamente, eu tenho que conhecer bem o negócio. Ou eu tenho que estar lá com o meu gestor de negócios, né, também me auxiliando para que a gente consiga montar esse sistema. Tá? Se estiver indo muito rápido ou muito devagar, aí vocês vão me falando, tá? Se estiver muito entediante, se vocês quiserem parar, é só chamar aí no áudio. Eu não estou vendo a tela porque eu estou compartilhando a minha. Então, não sei se chegou mais alguém, mas faz o barulhinho aqui. Então não fez, não deve ter mais ninguém. Deixa eu só ver. Não chegou mais ninguém, não. Ixi, só que agora eu voltei aqui tudo. Então, olha só. As empresas precisam de informações, né, a respeito de ambiente de marketing, né? Qual que é o tipo de ambiente de marketing que a gente vai estar trabalhando, né? Como é que eu vou fazer? A gente estava comentando aí sobre Facebook, sobre o WhatsApp, né? E sobre Instagram, é totalmente diferente. A gente não pode trabalhar o mesmo formato, né? Quem que são os meus concorrentes, né? Na área. Então, o que o meu concorrente está fazendo? Eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar
sempre buscando as informações do que o meu concorrente está trazendo, porque se eu lhe fizer alguma coisa, né, e eu nem estou sabendo o que ele está fazendo, né, ele vai ganhar mais o mercado e vai tirar cliente meu. Né, então ele vai vender mais. Isso pode derrubar o meu negócio. Então eu tenho que estar sempre buscando. E a necessidade do cliente. Nem sempre o cliente ele sabe o que ele quer. Então às vezes é uma inovação tecnológica que nem existe, ele pode não saber que ele vai querer isso daí. E como é que ele vai querer? Né? Tem que gerar necessidade nele. A gente tem um exemplo grande aí do próprio tablet. Né? Quando não existia tablet, ninguém ia querer um tablet porque nem existia tablet. Não sabia nem o que era. Vai lá o Steve Jobs e começa a projetar algo que seja como um tablet. Um visionário. Falou, vai ser na palma da mão, o pessoal vai ficar maior aqui, né, para conseguir ler e conseguir ter a informação mais direta, né, do que um computador, né, e não tão pequena como um celular. Aí ele gerou essa necessidade e vendeu. Né? E aí, obviamente, os outros vão copiando e vão trabalhando. Né? Gerentes não precisam de mais informações, eles precisam de melhores informações. Essa frase, né, ela é o que a gente estava falando aí na aula inteira. Né? Ou seja, melhorar a informação. Mais informação gera aquela obesidade de informações que eu estava falando lá atrás. Né? E melhor informação, o que é? É um filtro maior, de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu cliente, de acordo com a sua equipe, o que eles vão conseguir buscar e filtrar disso. Né? É cheio de coisinha esses slides. Eu vou postar esse slide aqui também lá, tá? Então olha lá, necessidade da informação para marketing, né? O que os clientes pensam de seus produtos? Né? Que problemas eles querem que você resolva? Eu estava falando lá de CRM, né? Então eles vão falar, vão só reclamar? Né? Que características novas querem que você acrescente? Então o que é isso? É você conhecer o seu cliente. Pesquisa funciona? Até certo ponto, sim. Mas às vezes a gente tem que ter um pouco de visão de mercado a mais do que o próprio cliente que está comprando. Mas para isso eu tenho que também saber o que o meu cliente está querendo. Né? Então quando o meu cliente manda alguma mensagem para mim, fala, olha, o seu produto eu não gostei por isso, por aquilo. Não tem que ficar com raiva, ficar brabinho lá com o meu cliente. Não, ele está dando a opinião dele. Né? Não gostou? Por quê? Opa, deixa eu analisar o meu produto. Esse cliente é um caso isolado, né, que não vai fazer diferença porque é só ele que pensa assim. Pode ser. Mas será que muitos outros que não falam nada também não pensam dessa forma? E aí, porque só um reclamou, eu não vou dar atenção? Eu tenho que analisar. Eu falo, deixa eu ver o que acontece. Então se eu melhorar isso aqui, ou se eu mudar alguma coisinha, né? Qual que é o custo disso? Quanto que eu vou vender a mais? Né? Será que o meu cliente vai realmente ficar satisfeito? Eu tenho que fazer esses estudos para que eu tenha um produto melhorado. Né? Que problemas estão encontrando seus distribuidores e vendedores quando vendem os seus produtos ou trabalham com a sua marca? Então, se eu estou produzindo, se eu tenho uma indústria que eu estou produzindo um produto, ou se eu pode ser até um produto, pode ser o seu software. Né? Quais são os problemas que os distribuidores estão encontrando quando eles estão tentando vender o produto que eu estou fazendo? Então tem lá meu distribuidor, né? Ele é meu representante lá numa região e ele não está vendendo. Né? Por que ele não consegue vender? O que aconteceu? A falta de propaganda, o público de lá não conhece. O meu produto, né, o meu software, por exemplo, não trabalha bem com a linguagem daquela região. Né? Quem já trabalhou aí com call center sabe que você tem que regionalizar o seu atendimento. Né? Como é que você coloca um pessoal lá do Nordeste conversando com um gaúcho? Eles não conseguem nem se entender direito. Né? Isso pode gerar confusão e sujar um pouco a imagem do meu produto.
Porque os termos são diferentes, as formas de falar são diferentes, né? E eles podem até ter algum tipo de atrito. Então não é interessante. Call center você tem que regionalizar mais. Depende, então, obviamente, depende também do seu negócio, tá? Onde seus concorrentes estão ganhando de você e por quê? Então olha lá. Aí voltamos a perguntar dos meus concorrentes. Quem que são meus concorrentes? Né? Ele tem um produto similar ao meu. Onde ele está ganhando de mim? Eu tenho que estudar isso. Para quê? Para que eu saiba, ele está ganhando porque o produto dele, o software que ele faz lá, tem, além de funcionar na linha Android, funciona na linha Apple. O meu só funciona na linha Android. Opa, descobri um nicho de mercado aí. Olha lá. O cara está ganhando mais porque o dele é compatível tanto com Android quanto com iPhone. O que eu vou fazer? Montar uma versão, né, que eu consiga trabalhar também com o iPhone para que eu consiga igualar com o meu cliente. E ele já está na minha frente. Eu tenho que correr atrás então, né, para depois eu passar. Mudança na demanda dos clientes irá forçá-lo a desenvolver novas habilidades. Então o que vocês acham? Olha só. Quando o seu cliente tem uma demanda diferente, ele força você a desenvolver novas habilidades? O que vocês acham? Só para ver se vocês estão ainda aí. Hã? Estamos aqui, estou aqui. Ah, joia. Dá, eu tô ouvindo. Eu aumentei o volume um pouquinho aqui agora. Não, então, tem que ver às vezes é que nem o senhor falou, né? Os clientes muitas vezes eles nem sabem o que eles querem, né? Exato. E às vezes eles chegam com coisas que não tem nada a ver com o seu produto. Às vezes eles querem coisas que não tem nada a ver. Agora se se você começa a ver, que nem o senhor falou, você desenvolvia só para Android, agora você viu que seu concorrente desenvolve para Apple. Não só o seu concorrente está te mostrando, mas os seus clientes também estão te mostrando que eles necessitam daquilo lá. Tá. Então sim, a demanda, o cliente, se ele tiver alguma exigência, se for uma exigência de uma grande parte dos clientes, sim, vai te forçar a trabalhar de outro jeito. Perfeito, é isso mesmo. De conforto, talvez. É exato. O senhor tá mutado. Ah, é. Pera aí. Sim, força mesmo. Tem. Bem nessa pegada. Joia. É isso mesmo. Ainda bem que você me avisou, cara. Eu comecei a falar aqui, eu já tava olhando o slide e não tava vendo. Mas essa é a ideia mesmo. Então se ele força, olha, o Thomas ele colocou um ponto interessante, né? O meu cliente ele sabe o que ele quer, que ele está exigindo aquilo mesmo. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui de volta. Então, realmente ele me força, se for o caso de eu ir lá para a linha da Apple, fazer um desenvolvimento numa habilidade nova. Eu não trabalho com desenvolvimento para Apple e eu vou ter que realmente, né, inovar e trabalhar, né? Mas realmente precisa, né? Quantos clientes eu tenho que realmente vão usar isso daí? Quanto vai custar eu desenvolver isso? Que retorno isso vai me trazer? Realmente precisa? É de se estudar o seu mercado, né? Em que novos mercados emergentes você deveria entrar? Então olha aí, além de você estar trabalhando, você pode entrar em mercados emergentes. O que são mercados emergentes? O mercado está começando, alguma área você vê ali, você pode desenvolver alguma coisa. No caso do software, por exemplo, você pode desenvolver alguma coisa, né, que o pessoal está começando a fazer ali algum mercado, né, e tem algum softwarezinho mais simples e você fala, pô, isso aqui tem futuro, né, eu vou desenvolver um software aqui mais específico para isso, para que eu consiga trabalhar mais, né? Tipo de informações, olha só. Então, nesse caso, eu tenho que estudar o quê? Informações sobre a concorrência, né? Quem são os principais concorrentes diretos para o negócio, né?
entrantes potenciais, né? Ou seja, tem alguma outra empresa que pode entrar nessa área minha? O cara pode ser uma empresa grande aí que olha e fala, pô, o pessoal ali tá começando a se destacar no mercado. Eu vou lançar um produto melhor do que o deles. Assim como a gente faz, né, com os nossos concorrentes, eles fazem com a gente também. Então quem que são os potenciais entrantes, né? Que ele vai concorrer comigo. Se entrar um cara muito forte aí, com marketing pesado, né? Ele pode me derrubar, né? Então eu tenho que estar sempre esperto, sempre analisando isso. Participação dos principais concorrentes nos clientes-chave e segmento, né? Então olha só, se são os meus clientes-chave, são os meus clientes que me trazem, né, uma melhor rentabilidade, né? São aquele nicho, né, de clientes que eu tenho lá, que são os meus clientes, né? Como é que os meus concorrentes estão batendo neles? Porque eles, obviamente, se os caras não vendem para eles, eles vão tentar vender. E como é que eles vão tentar fazer isso? O que eles vão estar oferecendo para o meu cliente? O que eu tenho que oferecer para o meu cliente e não ir para o outro lado lá? Está estudando. Negócio. Imagem percebida dos principais concorrentes, né? Então, qual que é a imagem que o meu concorrente ele coloca para que o meu cliente veja? Então, se o meu concorrente fala, olha, nós temos uma empresa, né, que é muito bem estabelecida e não sei o que, e mostra uma tecnologia, né? Então ele vai fazer essa imagem perante o meu cliente, né? E essa imagem vai estar melhor do que a minha empresa, né? A minha imagem, como é que ela vai estar, né? E se tiver, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter ação nisso daí. Preços praticados pela concorrência nos vários tipos de produtos e serviços, né? Ele é mais barato ou é mais caro? Se ele for mais barato, né, ele tem qualidade igual a minha? Se ele for mais barato e tiver uma qualidade melhor do que a minha, provavelmente eu vou ficar para trás. Agora, se ele for mais barato, mas não tiver tanta qualidade, talvez eu perca alguns clientes para ele, né? Porque ele é mais barato, mas ele também não tem qualidade. Posso lançar um produto, né, que não abranja tanto, né? Eu tiro alguns benefícios do meu produto e vendo como se fosse assim um sistema um pouquinho menor. Olha, você quer o produto completo? Tem esse aqui, mas nós temos esse mais barato, né? Ou você pode continuar com o seu produto para que você não perca também a sua imagem. É interessante, né? Então você vai ter que estudar o que você vai fazer. Preço, né, praticado e o tipo de produto, né, o que a gente estava falando, né, lançar um produto inferior, né, não tão abrangente para vender mais barato, né. Produto ampliado, né, estratégia dos principais concorrentes diretos, né. Então olha só, qual que é a estratégia dos meus concorrentes? O que eles estão fazendo, né? Como é que eles estão ampliando o produto deles? Como é que eles estão melhorando o produto deles? E como é que eu vou ampliar isso, né? Como é que eu vou melhorar o meu produto? Para que eu tenha uma estratégia também para combater os meus concorrentes diretos. E também os indiretos. Quem são os meus concorrentes indiretos, né? Como é que eu vou saber se eles vão conseguir me derrubar ou não, né? Ele pode ser indireto, né? Ele está ali montando um outro software específico de outra coisa, mas ele consegue também fazer aquilo que o meu software faz, trazer aquela informação, talvez não tão precisa, né? Porque ele não é específico daquilo, mas ele também não cobra nem um centavo por aquilo. E aí o meu cliente que usa, né? Por exemplo, a maioria dos meus clientes lá que usa uma parte do meu software que não é tão que ele não necessita tanto daquele meu software, né, mas ele compra porque ele necessita daquela informação. Se ele tiver um outro software que faça outra coisa, mas atinge aquilo que ele precisa, né, minimamente, ele fala, não, para que eu vou pagar ali se eu tenho, né, uma parte simples aqui, mas de graça. Eu tenho que estar sempre analisando. Então olha o tanto de coisa que a gente tem que analisar dentro do mercado. Informações relativas à política comercial, né?
Indicadores de produto básico, né? Indicadores de produto ampliado por tipo de produto, né? Então, né, são métricas que eu vou trabalhar, e essas métricas que vão direcionar o tipo de informação que está chegando para quem está no nível estratégico, né, da minha administração, né? Preços praticados, né? Eu faço uma relação lá entre os nossos preços e os preços da concorrência, diretos e indiretos, né? Rentabilidade por tipo de produto, né? Então, quanto que isso rende para mim? Às vezes eu posso ter um produto que não rende nada. Tá? Pode não render nada. E eu compensa eu manter esse produto? Às vezes sim. Porque ele não rende nada, mas ele fecha um gap de mercado que outros estão tentando entrar. Então eu estou ali, eu estou praticando um preço inferior, ele não está me trazendo rentabilidade, mas ele impede que o meu concorrente entre ali, pega esse nicho, comece a ganhar dinheiro nele e entre depois, né, no meu nicho de mercado principal. Então a rentabilidade é boa, mas às vezes se eu não tiver rentabilidade, pode ser que eu mantenha o produto somente, às vezes, só para ter um prédio, né, na avenida principal lá da cidade, né, que é onde ele tem. Então ele se paga, né, mas não traz lucro. Mas ele tem um prédio, né, com uma fachada bonita que leva o nome da minha empresa para todo mundo que passa ali. Pronto. Né. Ele não tem um valor direto entrando, mas ele tem um marketing, né, da minha empresa de graça. Então compensa ter. Tem que tudo analisar, né? Agora, se não tiver trazendo nada, não tiver nenhuma concorrência ali, não tiver nem marketing não trazendo, para que eu também estou mantendo? Eu tenho que analisar tudo. Custo da ação de vendas, né? Quanto custa, né, para que eu faça essa venda, né? Eu tenho que, né, tem toda a logística, como eu vou entregar esse produto, como é que eu vou vender, né? Eu estou vendendo online, eu estou pagando comissão para o meu vendedor lá, né? Tudo eu tenho que ver esse custo, né? Para que, obviamente, ele vai ter que estar embutido no meu preço e saber se eu consigo ainda ter concorrência nisso, né? Eu consigo melhor diminuir esse custo, né? Por exemplo, se eu tenho uma loja lá de móveis, né, eu vendo móveis, o que eu faço? Eu alugo um prédio, né, numa avenida movimentada da cidade, de comércio, eu alugo um prédio grande, compro os móveis, faço um estoque e coloco lá para vender. Ele tem um custo, tudo isso daí, né? O custo de eu pagar esses móveis que eu vou ter que, né, eu vou ter que comprar, então eu tenho que já começar a pagar. Se eu não vender ele dentro do prazo, eu já tenho que estar começando a pagar. Eu tenho aluguel, eu tenho contratação de pessoas para vender, pessoa para administrar, né, pessoas para serviços gerais, para fazer a limpeza, tudo isso tem custo. Aí o que eu faço? Eu monto um site de vendas e vendo da mesma forma e entro, né, na casa das pessoas pagando uma informação, né, uma propaganda lá, seja lá pela internet ou pela TV, e isso é um custo talvez menor. E talvez eu venda mais. Então, quanto mais eu vou vender nisso? Quanto mais isso vai me trazer? Então, eu tenho que avaliar se realmente compensa. Às vezes, o custo de ter a loja lá é porque naquela cidade o pessoal ainda não compra pela internet. Eles não acham legal comprar na internet. Eles gostam de pegar o produto na mão. Vocês devem ter ouvido falar esse termo aí. Eu gosto de pegar o produto na mão e analisar. E aí a loja lá vende mais, mesmo tendo a internet, que com custo menor. Pode manter os dois. Custo da assistência técnica, então se você está vendendo, você tem que dar o suporte, né? Então quanto que isso custa? Mesmo se a pessoa paga lá uma mensalidade ou paga a taxa da assistência técnica, eu tenho que manter essa assistência técnica mesmo se não houver procura, né? E aí, se não tiver havendo procura, porque o meu produto é bom, talvez. E se ele for bom, né, o custo da minha assistência técnica vai para quem? Quem que vai pagar? E se eu tiro e dá um problema? E o meu cliente fica sem ser atendido? Tem que analisar isso.
Custo de atendimento dos clientes-chave, né? Então, quanto que custa eu fazer esse atendimento? E esse atendimento é aquele atendimento direcionado para o meu cliente. Quem que é o meu cliente? Ah, é fulano. Olha, hoje é aniversário dele, vou mandar uma mensagem, né? Vamos fazer um desconto para ele, né? Tudo isso eu tenho que especificar quem que é o meu cliente. E isso, né? Dentro de uma máquina lá com Big Data eu consigo buscar tudo isso, né? Várias pessoas para que eu consiga dar um tratamento especializado para todos os meus clientes. Isso tem um custo também. Compensa eu investir? Tem que analisar o meu negócio. Custo de atendimento de cada segmento de mercado, né? Então, se eu tenho lá os segmentos de mercado e eu quero direcionar, eu posso direcionar por segmento, já que eu não tenho o meu cliente específico lá, mas eu tenho um segmento. Então eu tenho que atender cada segmento. Eu não posso falar igual com pessoas diferentes, né? Uma pessoa de 18 anos, por exemplo, uma pessoa de 60 anos. Eu tenho que entender o que cada um quer. O uso dele pode ser diferente. Então, por exemplo, um carro, a pessoa vai comprar. O carro tem 18 anos, a pessoa tem 18 anos, ela quer o quê? Um carro esportivo, cheio de coisa, bonito, não sei o quê. E uma pessoa de 60 anos, eu quero um carro confortável, que eu gosto de viajar de carro. Então, é um segmento, né, diferente de mercado. Como é que você vai trabalhar isso? Né? O seu software, né? O que é o seu software? Meu software ele é um software profissional. Né? Então, ele é feito para a indústria, para o comércio, né? Para negócio. Então, ele tem uma imagem mais formal. Não, ele é a pessoa ficar tirando fotinha lá e postando e fazendo meme. Então, ele já não é tão formal a informação que vai lá. E é menos importante? Vocês estão vendo aí que TikTok faz um sucesso, provavelmente deve estar ganhando muito dinheiro. Então, também não é um segmento de mercado muito bom. Remuneração da equipe, né? Quando você tem uma equipe, então você lá gestor de TI, você vai contratar uma equipe. Quanto que você vai pagar para essa equipe? Qual que é o nível da equipe que você quer? Então você tem um projeto a ser entregue. Então você tem uma data limite para a entrega do projeto. Aí um schedule lá, como é que é? Um agendamento, né, que vai... você tem que entregar de acordo com o seu projeto. Então eu vou pagar mais barato por uma equipe, né, trainee, ou eu vou pegar um desenvolvedor sênior que vai fazer isso mais rápido? Eu tenho tempo para isso? Quanto que eu estou cobrando? Eu consigo pagar um desenvolvedor sênior? E assim por diante, né? Então todas essas informações são relativas à política comercial. Como que eu vou trabalhar realmente essa política comercial? Cada ponto que eu tenho que ver. Então vocês estão vendo que a gente começou a falar de marketing, a gente está aprofundando, né, um pontinho a mais em cada coisa. E aí, problemas com a administração da informação. Existe excesso de dados em proporção muito alta de dados errados, não confiáveis, não críveis e não disponíveis. Dados errados, pelo amor de Deus, né? A gente não pode ter. Isso aí a gente sabe que a gente tem que filtrar muito bem esses dados. Agora imagina você recebendo dados externos à sua organização, que vem cada um de uma forma e você tem que filtrar isso, né, de uma forma ampla, né, mas que transforme tudo numa coisa só para que eu faça um gráfico lá para o meu diretor, né, de negócios. Então eu tenho que tomar cuidado para esses dados eles serem confiáveis, né? Ele tem que estar confiável e tem que estar disponível na frente da hora que ele clicar lá, sair, para que ele consiga ver. Então, e sintetizado, não pode ser lá um troço muito amplo para que a pessoa não consiga entender. Não adianta ter um monte de informação, um monte de númerozinho lá. Se ele tiver um gráfico com risco,
Subindo, ele sabe que o negócio está melhorando. Só o risco, não precisa nem ter número. Então, como é que eu vou filtrar isso? E para cada ponto que eu for fazer, para cada nível, né? Então, se eu tenho lá o nível estratégico, né? Então eu vou colocar mais sintetizado. Eu tenho o nível tático. O nível tático ele é mais interno. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui, né, que o cara está produzindo tanto, mas ele pode aumentar para tanto, né? Como é que ele faz? Ou redução de custo dentro da produção, já que nós estamos com uma produção que não vai aumentar. O que a gente vai fazer? E como é que esses dados vão chegar para ele, né? Ele, dentro do tático, ele vai chegar lá e vai falar, olha, aqui está acontecendo um problema aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Que para o nível lá estratégico, um nível mais superior de decisão estratégica, não vai ser interessante. Tanto faz, se está dando problema aqui ou ali. Não é ele que vai resolver, quem vai resolver é o gerente, o tático. Ele quer saber que funcione, né? E que a pessoa está entregando. Os dados se encontram dentro da empresa, porém de forma dispersa e exigem grande esforço a serem localizados quando necessários. Olha só um problema sério aqui, quando a gente não tem, por exemplo, um ERP. Essa é a grande vantagem do ERP. O ERP ele vai trazer toda a informação da sua empresa em um banco de dados, e aí esse banco de dados ele vai conseguir deixar esses dados todos localizados, né, para que no momento em que você for fazer, né, as pesquisas, for fazer os direcionamentos aí desses dados, eles já estão disponibilizados em um banco e já, né, normatizados para que a gente consiga buscar realmente toda essa informação, melhorando a confiabilidade da minha informação. Então, dados realmente importantes são suprimidos por conveniência política, por incompreensão de sua relevância ou por poderem gerar polêmica. Então, como é que eu vou realmente suprimir dados realmente importantes? Se eles são importantes, né, como é que eu vou suprimir? Por quê? Qual que é a minha intenção em suprimir isso? Tirar o excesso de dados? Isso pode mudar... Oi? Não, geralmente é político mesmo, né? Exato. É complicado, é que nem a gente vive hoje, essa onda do Covid aí mostrou, muita coisa que os políticos, lógico que a política tem uma grande parcela de culpa, mas a mídia também se mostrou muito imparcial, né? Quando ela mostra, até em Sinop mesmo, a mídia de Sinop é complicado, às vezes eles jogam as mortes de um dia para o outro só para aumentar o número de mortes, as coisas é complicado. E o cidadão que sofre mais com isso, né? Tanto da política quanto do interesse político da mídia, é tudo complicado, né? É complicado. E como é que a gente escapa disso? Não tem como, né? Tem. Difícil, hein, professor? É difícil. E é muito difícil, principalmente porque nós temos uma polarização muito forte, né, entre direita e esquerda, independente aí o lado de que cada um é. Né, mas cada um puxa a sardinha pro seu lado. E aí você olha aquele monte de informação. Então o que a gente tem que fazer? Olha, lá falaram que isso aqui é uma coisa boa. E o da outro lado falou que é ruim. Então o que está sendo acontecendo, né? Como é que isso está andando? Cara, isso não é fácil de fazer, mas a gente tem que estar sempre fazendo, né? E é por isso que em outros países, né, mais desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Primeiro mundo lá que eles chamam, né, que eles não têm tanto problema político. Por quê? Os políticos eles não são mais honestos porque são de lá. É porque lá o povo é mais crítico. E como é que você melhora a criticidade do povo? Com estudo. Com estudo. Qual que é o nível de educação do Brasil no mundo? Deve ser bem baixo no ranking. Não, é só o último. Não, é só o último. Então por que nós estamos em último lugar? Conveniência política? Mas o último não é não, né, professor? É o último. Nós conseguimos. A gente era penúltimo até um tempo atrás. Ficamos últimos. Não por culpa desse governo, né, ou do outro. Isso aí é umas coisas que vêm. Não estou falando da política aqui, mas Sim. é difícil o Brasil ser
o último em questão de escolaridade, o senhor fala? Exatamente. É o último. Obviamente, né? Tem países aí muito pequenos e pobres que provavelmente não entraram aí no ranking, não entram no ranking. Nem entram, né? Mas o Brasil, ele estava em penúltimo, a gente perdia. Putz, a gente ganhava de um paiseco aí que nós passamos, eles passaram a gente. Né? O nível de escolaridade nosso é realmente deprimente. Então, se você vai conversar com alguém na rua aí, você começa a perceber. Ele não tem. E aí é isso que gera essas brigas, né? De esse aqui é melhor ou aquele ali é melhor, como se fosse um time de futebol. E na verdade os políticos, eles estão aí para defender o povo. E aí você fica brigando e os caras lá estão fazendo festa. É difícil. Então, mas depois pesquisem lá a parte de suprimir os dados, geralmente é por interesse político, né? Eu imagino, né? Que não existe outros fatores que vão querer suprimir dados, né? Só ver se chegou alguém aqui. Não, ele mandou uma mensagem. Tá. Mas eu acredito que não existem outros fatores no marketing. Obrigado, Sergião. É isso mesmo, olha lá, última posição. Nossa. Para querer suprimir dados sem ser interesse político. Eu imagino. Só esclarecendo aqui que o político, né, o interesse político não é específico de político do país, tá? Pode ser uma política interna da empresa. Beleza. Mas realmente pode ser um interesse pessoal. Então, eu não quero que vá, né? E aí acaba sendo político também. Então, mas é difícil, realmente, né? Então, por que eu vou suprimir, né? Às vezes pode ser por incompreensão mesmo. A gente estava falando o que a gente vai fazer para levar essa informação. Nós vamos filtrar essa informação. Se eu não compreendo muito bem o negócio, eu filtro uma informação que talvez fosse relevante e importante para aquela pessoa ler. Só que eu, por incompreensão do negócio, eu vou lá e retiro do relatório, né, falando, não, eu vou filtrar melhor isso aqui para que ele trabalhe melhor. A minha intenção é que ele trabalhe melhor. Só que eu, por incompreensão do negócio, eu acabo atrapalhando e suprimindo algum dado realmente importante, né? Você falou de política dentro da empresa aí, professor? Eu vi você comentando ali. Não, sobre... política não a questão política, política fora, né? Esse tipo. Sim. Fala política dentro da empresa, né? Isso. A política de negócio dentro da empresa. Né? Como é que você lida dentro da sua empresa, né? A gente pode ter uma organização, a gente sabe, né, hierárquica, ou ela pode ser horizontal. Né? Então, se ela for mais horizontalizada, tal, né? Como é que ele vai fazer? Como seria essa questão do hierárquico, horizontal e o vertical? Esses dois modelos. Estrutura de decisão? Isso, estruturas de decisão. É aí que eu estou citando. Eu estou citando lá Fordismo, né, o Taylorismo. Não sei se vocês estudaram isso. Vocês estudaram TGA? Acho que não, né? Nem lembro mais, mas foi bem pouco. Bem pouco. Teoria geral da administração. Isso. Eu vou fazer ainda. Tá. Não, mas é uma coisa simples, né? Por exemplo, o Taylorismo, né, o Fordismo, são estruturas antigas. Ou seja, eu mando e você obedece e faz do jeito que eu mandei. E aí você, gerente, manda o seu subordinado fazer. Faça assim, não pensa. Você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você já deve ter ouvido falar isso, né? As pessoas mais antigas. Isso seria verticalizado. Isso seria verticalizado, exato. Hierarquia. E horizontalizado. Na horizontal, o que acontece? A gente não vê tanto assim, né? Não é tão comum. Mas já tem bastante empresas que são. Ou seja, eu aproveito, né, as virtudes de cada pessoa que está ali trabalhando, né, para que ela
seja livre, né, dentro de um objetivo comum. Então ela vai tomar as decisões dela e ser responsabilizada por isso também, né? Mas isso não pode se tornar uma baderna, né? Cada um fazer o que acha que é o certo. Então você tem que gerar um grupo harmônico para que ele gere essa política, né, vamos dizer assim, de trabalho em que todos estão com um objetivo comum. Se todos estiverem com um objetivo comum, o negócio se encaminha para lá. Em qualquer coisa. Se todos estiverem com objetivo comum, que, sei lá, que Sinop tenha um Cristo Redentor. Todos os moradores de Sinop estão. Vai acontecer. Vai ter um Cristo Redentor lá, sei lá, no local que for escolhido. É por quê? Porque todo mundo quer. E acha o objetivo, realmente quer. Então, uma decisão mais coletiva. E, obviamente, se todos querem isso, vão colocar para os órgãos, né, competentes para isso e né, vai se fazendo. Isso vai ter um custo, e aí vão falar, olha, isso aqui vai aumentar isso, mas se todo mundo quiser, aí acaba fazendo. Então essa ideia da horizontalização de negócio, ela é mais moderna e realmente funciona muito melhor, porque olha só, não sei se assistiram o filme do acidente de Chernobyl. Não, né? Mas ali mostra bem, né, o nível, né, hierárquico de uma corporação, né, a usina, né, geradora lá de energia de Chernobyl, né, dentro de um país que era extremamente hierárquico. Então, quando você vinha e você ia falar alguma coisa, às vezes você tinha até medo de conversar com o seu superior e tomava bronca mesmo, né? E era assim. Então vinha aquela escala de cima para baixo. Então, quando começou a acontecer o acidente, né, o cara percebeu, olha, tem alguma coisa errada. E vai passar. Não, aí o outro lá, que é o chefe dele, fala, não, isso nunca acontece. Isso não pode ser. Né? Isso é incompetente, né? Como é que você faz um negócio desse? Vai lá olhar direito, né? E aí o cara volta lá e acaba morrendo, né, por causa da radiação. E assim por diante. Mas você vê bem exatamente, ali eles focam, né, como uma crítica ao sistema hierárquico dentro de uma corporação. Independente lá de qualquer outra coisa, né? Mas ela é hierárquica. Se a gente ali tivesse uma equipe, né, em que ela tivesse uma compreensão melhor em todos os que estão trabalhando, um ia falar, ó, tá dando um negocinho errado aqui, o que essa luzinha tá piscando? Aí outro fala, pô, isso aqui não pode, hein? Vamos dar uma olhada, vamos checar, já checamos. Fala pro... Vai ter o superior, né? Fala pro superior, olha, essa luzinha tá piscando, opa, então vamos lá dar uma olhada, né? Nisso teria dado tempo de reagir, talvez, né, não tivesse uma gravidade tão grande como foi o acidente que teve lá. Que até hoje é fechada a cidade lá, né? Virou uma cidade fantasma. Então essa evolução no nível administrativo das empresas está mudando bastante, né? Hoje em dia você pega as novas gerações, né? Elas não sabem, as crianças, né, não são feitas para ficar obedecendo só porque você mandou. Fala, faz isso. Por quê? Primeira coisa que a criança faz, pergunta é por quê. Há 50 anos atrás, se a criança perguntasse por quê, já tomavam um corretivo na hora. Chamavam de corretivo, né? Ou a bronca, ou a forma que a pessoa, na segunda vez, não perguntava, mas por que não? Ia lá e fazia. Mandava e obedecia. E hoje não. Mesmo dentro de casa já tem essa diferença. Aí a gente vai falar, novas gerações são mimimi, são isso, são aquilo. Não, são diferentes. Como é que eles fazem? Eles não são muito bons em obedecer ordens. Mas eles são melhores em outros pontos. E como é que eu vou aproveitar melhor isso dentro da minha corporação?
Porque dentro da minha corporação eu vou estar contratando quem? Essas pessoas que estão aí no mercado. E se eu achar que toda uma geração não presta para trabalhar, eu vou ter que fechar minha empresa. Ou eu aprendo a enxergar as virtudes deles e como que eu vou trabalhar essas virtudes, ou eu fecho as portas. Voltando aqui, que a gente foi um pouquinho longe, né? Mas voltando aqui. Os dados importantes chegam tarde demais para serem utilizados. Ou chegam a tempo, mas não precisos ou confiáveis. Confiáveis tem que ser, né? Mas aí a gente tem que ver também, né, a vida útil aí daquele dado, né? Quanto tempo vale aquela informação? Chegar muito tarde não vai resolver nada, né? Então eu tenho que analisar a informação para ver se realmente ela é precisa e chega aí para mim. Ixi. Ficou azulzinho o negócio, não sei porquê. Então olha só, fatores condicionantes da necessidade. Então olha só, encurtamento de tempo no processo de tomada de decisões. Então, com essa globalização, com essa agilização que a gente tem, né, nos processos de comunicação, isso é muito mais rápido. Então ele encurtou o tempo, né, da tomada de decisão. Ou seja, eu tenho que tomar decisões mais rápidas. Por quê? Porque o meu concorrente está tomando decisões mais rápidas. E como eu tomo decisões mais rápidas? Tendo melhores informações à mão. Lembrando sempre que a gente pode não... eu tenho que ter a capacidade de não omitir uma informação importante. E omitir aquelas informações que não são importantes. Então tem que tomar cuidado. Então, ciclos de vida de produtos mais curtos e, consequentemente, encurtamento do processo de criação de novos produtos. Então, se os produtos têm um ciclo de vida mais curtos, né, obviamente eu tenho que acelerar o meu processo de criação de novos produtos. Que se ele vive menos, eu vou ter que entrar no mercado com outro produto novo para que eu não fique para trás. Porque quando eu não entro, o meu concorrente entra. E aí, se ele estiver na minha frente, né, não vai ser bom para a minha empresa. Né? Encurtamento de tempo destinado a testes de mercado. O que acontece aqui? Né? Então, para a gente lançar um produto antigamente, a gente tinha que fazer teste de mercado, né? Tinha que ver se ia funcionar, se ia dar algum problema ou não. E aí, como eu tenho novos produtos sendo lançados mais rápido, o que acontece? Eu diminuo esse tempo de teste de mercado e solto mais produto no mercado. O que vai acontecer? Se der algum problema, vai estourar na mão lá do meu cliente. Ah, como é que eu faço isso? Garantia. Então, quanto custa eu ter o produto parado, sem vender e testando lá? Logicamente eu tenho que fazer alguns testes, né? Eu não vou lançar qualquer porcaria no mercado. Eu crio o produto e faço uns testes. E já mando para o meu cliente. Aí, olha, 10% dos produtos que estão sendo vendidos estão dando problema. Opa, traz de volta, dá um produto novo para o cliente, para ele ficar satisfeito, pega aquele produto que está dando defeito, analisa o que foi estudado ou não. Desculpa, o problema que ocorreu, né? Então, como que ocorreu esse problema? Né? Por que ocorreu? Qual que é o dia a dia do meu cliente, né, que comprou esse produto e que deu esse problema? E aí, se eu só dou outro produto para ele, e eu posso verificar aqui que esse produto, olha, ele vai dar problema por causa do tipo de uso do meu cliente. Então eu tenho que dar uma melhorada nesse ponto, ou nesse ponto, naquele ponto. E eu posso trocar de novo. Que vocês ouvem muito falar de carros aí, é o recall, né? Por quê? Eles lançaram um produto lá que eu estava dando problema. Então chama aquele cliente, não vai trocar o carro inteiro, mas troca uma parte de uma peça do carro que é importante. Tá? E aí o cara, não vou levar. Beleza, você perdeu a garantia do seu carro. E aí pode ser pior. Tá? Maior complexidade e amplitude do campo de ação de marketing, né? Ou seja,
Intensificação da competitividade entre empresas, então está mais intenso essa competitividade, né? Por quê? Porque ela está mais global, né? Existem mais empresas, tem mais global, temos mais acesso a clientes e os clientes têm mais acesso aos meus concorrentes também. Então isso quer dizer que tem mais competitividade, eu tenho que melhorar a ação de marketing. Concorrência extra preço cada vez mais valorizada, né? Ou seja, se o cliente ele consegue buscar mais informação, consequentemente, né, ele vai valorizar mais, né, tudo que ele conseguir ver. Por exemplo, né, eu já não gosto mais de comprar um produto, né, entrar numa loja e comprar um produto sem antes pesquisar o que é aquele produto e por quê. Porque quando o vendedor, né, se eu pesquiso um produto na internet, eu vou na loja e vou ver o preço. O cara fala, não tenho esse produto específico, mas eu tenho esse aqui, que é melhor, que é isso, que é aquilo outro. Se eu estou munido de informação, eu posso saber se ele está vendendo um produto melhor realmente ou não. Geralmente não é. Já cansei de fazer isso, chega lá no o vendedor fala, não, mas o produto é melhor isso. Eu falo, mas esse produto, nesse ponto, ele é mais fraco aqui, ele é mais fraco naquele outro, e o seu produto ainda está mais caro aqui. Mesmo eu pagando frete e tudo, sai mais caro. Então por quê? Porque eu conheci e pesquisei o produto. E provavelmente o seu cliente também vai fazer isso. E se ele não fizer, e você convencer ele de que o produto seu é melhor, e você vender aquele seu produto melhor, e realmente ele é melhor, né, ele vai começar a confiar mais em você. Ele às vezes não vai nem pesquisar mais. Fala, pô, o cara lá já pesquisa, já me mostra tudo, já apresenta e traz o produto aqui para mim, para que eu vou ficar pesquisando e vendo qual que é melhor? Ele já está fazendo isso para mim. Então é uma dica aí para as empresas, né, que querem, né, ter o seu produto bem valorizado. Desenvolvimento de novos produtos e novos mercados, né? Então novos produtos e novos mercados sempre precisam. Novos produtos principalmente, né? Então se eu tenho um produto, né, veículos, por exemplo, veículo de um ano para o outro, ele muda o quê? A lanterna, né, e a cor do botãozinho lá que está lá no painel. Pronto. Esse carro é novo. Por que muda a lanterna? Porque é um negócio que aparece, todo mundo vê. Nosso país, o veículo, né, que é um bem caro, né, ele não serve só como deslocamento, né, mas também como item de... como é que chama quando você quer aparecer socialmente? Hã? Tá, não, eu ia falar que serve como ferramenta de trabalho também para muita gente. Sim, isso também, né? Não, mas é status. Status, exato, status, exatamente, né? Você vai aparecer lá mais na sociedade por status. Então a sua caminhonetona lá tem uma lanterna deitadinha. Aí no outro ano ele lança a mesma caminhonete com a mesma mecânica, igual, mas com a lanterna em pé. Aí ele fala lá, põe lá, colocamos mais um sensor de não sei o que. Coloca mesmo, lógico, ele não ia vender. E aí ele vende lá o produto e você entrega a sua caminhonete lá de um ano de uso e pega aquela nova, né, 0 km, e paga lá mais 30% do preço de novo para conseguir ter aquele carro. Por quê? Aquele carro traz mais status. Então, novos produtos e novos mercados? Sim. Ele gera aquela necessidade. Você vai trocar de carro? Não, às vezes não. Não. Necessidade de uso cada vez mais racional de recursos, né? Então, ou seja, eu tenho os meus recursos e como é que eu vou, né, utilizar melhores esses recursos, né? Ele tem a racionalidade, né? Eu vou planejar os meus processos para que eu consiga utilizar melhor os meus recursos. Melhorando a utilização dos meus recursos, eu reduzo o meu custo de produção, né? Ou eu acelero, inclusive, esse custo de produção. Essa produção, né? Eu tenho uma produção mais rápida. Com isso eu ganho, né, do meu concorrente também. Então essa racionalidade tem que estudar, né, para que eu consiga melhorar isso. E crescente insatisfação do consumidor com a oferta, né? Conhecimento inadequado das características do mercado, má comunicação e prejuízo à imagem da empresa.
Então, olha só. Quando eu falo, né, que eu vou lá no vendedor, e se o vendedor me fala que aquele produto é bom por isso, por isso, por isso, por aquilo, e eu chego em casa, o produto pode até ser bom por aquilo, mas peca em todos os outros detalhes. Eu vou ficar satisfeito? Não, provavelmente. Porque não era o que eu queria. Então, aquele vendedor que só pensa na comissão, será que está com dias contados? Ou será que não? Talvez o consumidor chegue um momento que ele fala, não quero nem pensar, eu só quero comprar. O que é melhor aí para mim? Pronto. E você vai ser melhor se você conseguir, né, dar uma visão mais adequada do seu produto para que aquela imagem realmente represente melhor o seu produto. E se aquela imagem representa melhor o seu produto, quando ele compra, ele tem a expectativa dele em relação àquela imagem, ele vai usar e ele vê que a imagem, né, realmente faz jus, e ele acaba comprando, e daí no outro ano você lança um produto melhor, ele vai lá e troca o produto e compra outro melhor. Então a gente tem imagens de produtos, né? Nos carros você tem a Toyota e você tem, sei lá, outras, né? Fiat, por exemplo, né? Fiat tem um produto, né, de um carrinho, né, mais popular. Quem que é o carro mais confiável? O Fiat vai em tudo quanto é lugar. Você pega aquele uninho lá, aqueles uninhos quadrados, vai em tudo quanto é lugar. Um Corolla não vai. Mas quem compra um Corolla sabe que daqui 3, 4 anos ele vai vender, o carro ainda está valorizado, por quê? Porque o cliente confia naquele produto. Porque ele é um produto que gera confiança. E o Uno, né, ele vai ter uma desvalorização percentualmente maior. Por quê? Porque ele é um carro, é mais para uso do dia a dia, vai dar um pouquinho mais de defeitinho e tal. Então a imagem do Uno é uma imagem de um produto barato, mas que atinge as suas necessidades. É um carro muito bom, né, inclusive. Atinge o que ele realmente quer. E o Toyota também. O que ele quer? Ele quer um consumidor, né, que pague mais caro, mas que tenha um carro que é mais confiável, né, e esse carro mais confiável ele vai ser revendido depois por um preço melhor. Então ele também está buscando isso, né? Então, desenvolvimento sem precedente das facilidades de criação e manipulação de banco de dados, informática e multimídia. Então isso tende a aumentar cada vez mais, né? A gente vê aí que a nossa área está sempre sendo muito buscada. Espero que vocês aproveitem bem isso, né? Porque realmente a gente tem muito para crescer nisso aí. Tem muito campo e, né, apesar do nosso último lugar aí na educação, né, nós temos grandes profissionais que ainda se destacam nessa parte de programação, de sistemas de informação, né, e de administração também. Porque o cara que se administra bem aqui, né, com todos os nossos problemas sendo políticos e econômicos e que não deveriam ter, né, ele já se torna um grande administrador e pode aí trabalhar no mundo inteiro. Então depende de cada um de nós. Feito, gente? Certo. Tranquilos? Querem continuar? Senhor que manda, a energia do senhor aí. A energia a gente tem, a gente pode continuar mais um montão ainda. Senhor que manda. O senhor, eu quero só tirar uma dúvida. O senhor vai disponibilizar aula por aula ou o senhor já vai jogar tudo lá pra gente? Não, aula por aula. Vai ser aula por aula. Mas o senhor vai disponibilizar antes então? Pra gente estudar antes e chegar com dúvida, é isso? Não, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uns questionários, né, e uns exercícios. Eu vou postar os questionários e os exercícios, ou exercícios ou questionário a cada aula, e vocês vão fazer esses exercícios e ver se vocês têm alguma dúvida realmente sobre isso. Tá. Nós vamos tirar dúvida da aula passada sempre, então. Isso, aí a gente já vai conversando e aí a gente já vai ampliando. Não, tranquilo. Né? É que a maioria dos professores tive 4 aulas só até agora, né? Tá. E os outros todos eles estão fazendo diferente, porque eles postam as aulas antes e tira dúvida da aula. Da próxima aula. Porque entendi. É porque o exercício. Mas tranquilo, do seu jeito também acho muito bom. Não, a ideia é essa, né?
É porque o exercício, ele não está focado, não, eu fiz esse exercício só desse ponto aqui. Né? Não sei se vocês perceberam, mas esse slide, a gente começou uma visão global e foi aprofundando em cada ponto. Né? Então a gente vai fazendo isso. Então quando eu lanço um exercício, né, por exemplo, dessa aula, que ele pode estar numa visão global, mas ele pode pegar um ponto mais específico que a gente não viu ainda. E aí no momento em que vocês forem trabalhar e buscar essa informação, né, a gente entra nessa informação, na aula mesmo que vocês já viram. Então não é que o exercício vai ser somente da parte da aula anterior, vai ser também, né, de todo um conjunto. A gente vai aprofundando cada vez mais. Tranquilos? Tranquilo. Não quero ser muito. E essa parte da gente ficar conversando, batendo papo, tá cansativo? Como é que tá pra vocês? Não, é bom. Né? É bom que a gente não fica com sono. Não, meu medo. Sentado com o fone de ouvido Rapaz, eu sei. Então, como só eu tô falando. Oi? Desculpa, Sérgio. É bom conversar mesmo, né? Porque senão a gente vai cansando, vai dando sono, aí começa a não prestar mais atenção. Mas então eu vou disponibilizar para vocês ali o exercício. E aí eu vou deixar aí até a quinta-feira da semana que vem, que vai ser dia 13, né? Porque aí vocês vão responder, eu vou olhar. Procurem responder com o que vocês estão compreendendo mesmo, tá? Não pega a resposta, pode pesquisar na internet à vontade, obviamente, mas o interessante não é, eu vou pesquisar na internet, vou achar uma resposta aqui e vou colocar lá. Não estão aprendendo nada, não é esse o nosso objetivo, né? Então procurem responder, mas se estiver errado, né, eu falo, por que você respondeu isso, né? Aí a gente entra no bate-papo. Não, eu acreditava que era isso, né? Que a resposta errada por causa disso, disso, disso. Pode ser. Né? Existe também um certo e errado. Não, olha, isso que você está pensando engloba, bate com outro ponto lá que quebra o que você está pensando. Né? Aí você pode, com isso, né, desenvolver o seu raciocínio e chegar realmente a essa conclusão. Ou chegar a uma conclusão diferente que realmente, né, não é só aquela resposta que está certa. Então essa parte do exercício é interessante ela ter esse debate. Pesquisar na internet, dar um Ctrl+C e Ctrl+V, não está aprendendo nada. Então peço que vocês façam isso, não se preocupem com a resposta. Que aí a nota a gente vê depois quando a gente vai fazendo, né, as correções e as conversas. Então eu vou postar aqui para o dia 13, tá bom? Pode ser? Tranquilo. Que agora aqui umas 8h30. Aqui 9h30, tá. Professor, eu acho que o senhor está gravando a aula? Estou gravando a aula e vou disponibilizar. Que para mim não está aparecendo que o senhor está gravando. Não, é que eu não gravo, eu não gravo pelo Meet, eu não confio no Meet. O Meet ele grava lá no coisa, já deu problema, já gravei sem som, eu gravo no meu computador, né? Aí eu subo essa aula, pode ser no YouTube mesmo, no meu canal lá, um canal só para isso. Né, e aí eu disponibilizo dentro do SIGA, tá? Tranquilo. Porque realmente eu não confio não, já teve problema nesse negócio aí. Porque daí eu falei, putz, agora que fui percebendo, eu falei, vixe, sim, será que não gravou? Aí, não, tá gravando. Aula, né? Tá gravando, fica aqui no... eu gero um arquivo na minha máquina, um MP4 aqui, eu gero na minha máquina. E aí eu demoro um pouquinho para subir, porque, né, até a internet conseguir fazer o upload do arquivo, né, demora um pouquinho, e aí depois eu gero o link direto dentro do SIGA, que aí vocês podem assistir. Tá bom? E aí a gente continua aí na próxima aula, sábado que vem. Tranquilo? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, também não sei se vocês usam, né, mas se vocês quiserem, não sei se vocês têm grupo de WhatsApp, quiser mandar também, pode anotar meu número. Vou colocar aqui. Vocês usam o grupo de WhatsApp? Pode ser WhatsApp, Telegram. Ou se você... tem alguns professores também que, para não criar muito grupo, eles disponibilizam lá no SIGA o contato, né? Daí, o cara entra em contato.
também acho que é mais tranquilo. Então vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar lá o meu telefone, né? Quiserem mandar mensagem para ser mais rápido ou quiserem mandar o e-mail, né? Eu também estou checando. Mas obviamente o WhatsApp é muito mais rápido, porque a gente está sempre à mão, né? Sim. Então é melhor. Mas eu vou disponibilizar lá no Cigarro. Tá bom? Tranquilo. Beleza. Beleza, gente. Então obrigado e boa noite aí. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.